Senhor presidente, demais vereadores e aqueles que me assistem em suas casas, o meu carinho, o meu respeito. Gostaria aqui de saudar o presidente da TV comunitária, Renato Costa, que se faz presente. Prezados vereadores, subo esta tribuna para falar mais uma vez da grande audiência pública que teve no meu querido bairro Fragata, onde colocamos mais de 300 pessoas, não contando as que não conseguiram entrar no local devido ao espaço ser pequeno. Não é que era pequeno, o espaço era grande, não se esperava tanta gente, mas para o ano vamos fazer no saguão da escola. E essa audiência, depois os moradores serem ouvidos pelo prefeito. Eu vim há 2 anos aqui, dia 22 do corrente mês. Vinha numa briga constante, aqui há quase 2 anos, pedindo ensaiamento da rua Alexandre Mendonça, Matheus Gomes Viana, Felisberto Machado Júnior, 24 de agosto, da Virgílio Costa e Frei Caneca. E colocaram saibro nessas ruas, está faltando outras, que são as travessas da Paulo Zanota da Cruz, e também a Saturnino Arruda. E ainda falta compactar o saibro ali, passar o rolo compressor e arrumar a entrada da Felisberto Machado Júnior, que deram o início, porque tinha um vazamento de esgoto e as carretas dos engenhos ali e também do DENIT carregadas, quebraram um cano e ficou praticamente um açude na entrada da rua, e eu brigava muito por isso. E consertaram aquele cano, o esgoto, estava sempre vazando água ali, para fazer o serviço, concretar uns 10 metros da entrada, e o cano, as carretas continuam passando e o cano arrebentou de novo. Vão ter que consertar para fazer a entrada da rua, e a pedido dos moradores que colocasse a entrada proibida das carretas, que com a construção da BR-116 passou o fluxo todo para ali, com corte da BR, e as carretas não obedecem à placa proibida de entrada de cargas pesadas, ali a entrada e saída não obedecem, e eu peço à Secretaria de Trânsito que coloque uns azuizinhos lá para multar, porque senão vai ocorrer o que já ocorreu. Praticamente a prefeitura colocou o saibro em abril deste ano e compactou, devido ao fluxo ser grande, carretas carregadas arrebentaram toda a rua. E ficou como se a pior rua da cidade, numa briga constante da comunidade, junto com esse vereador, pela rua Felisberto Machado Júnior, 24 de agosto, rua Frei Caneca, e ainda se encontra em precárias condições a Avenida 1, dos 2 lados da faixa. É só buraco, que falei com o Bira, que vai colocar um saibro ali, porque está precárias as condições. E também nós temos o problema da Lauro Ribeiro, que com corte, a construção da BR-116, cortaram a saída dos moradores daquele local, e eles têm que sair para uma estradinha de chão, que é a estrada Lauro Ribeiro, que é concretada só até o meio, pela estrada Passo Salso, pegando a Governaço, e tem que percorrer quilômetros, e ali está interditada a faixa. Em dias de chuva, essa rua Lauro Ribeiro enche d'água,
por causa da obra, e tem uma transportadora que passa com as carretas ali, e inviabiliza as crianças desse loteamento Lauro Ribeiro de irem para a escola e vir. E acho interessante que eu, como vereador, juntamente com a minha comunidade, o meu bairro, chamamos o pessoal do DENIT para uma conversa, para fazer a contrapartida. E o engenheiro do DENIT, Vladimir Casa, mandou um advogado e uma jornalista até o gabinete para representá-lo, já que o mesmo não poderia vir. E eu confesso, se tem uma coisa que eu gosto na vida de fazer, é o que eu faço. Conversar com pessoas do bairro da vila. E muitas vezes, nós achamos que somos donos da verdade e que tudo sabemos e que temos resposta para tudo e que somos, talvez, nos achamos os melhores. E como é bom ouvir pessoas simples, como elas são sábias, essas pessoas que vivem na comunidade. E, num determinado momento, aqui no meu gabinete, com a conversa, com a comissão de moradores da Lauro Ribeiro e da Virgílio Costa, o advogado disse: não, nós não entendemos que temos que dar a contrapartida, porque não é um prejuízo, é obrigação da prefeitura dar as ruas. Aí eu disse, se cortaram a faixa e se passava naquela rua 10 carretas por dia, passa a passar 100 carretas, é lógico que é devido à construção da BR e o prejuízo causado, tem que haver a contrapartida. E fizeram também, lá na Avenida 1, tem 4 metros de fundura, 6 metros de fundura, um rio, e colocaram uma telinha, cor de laranja, de plástico. Qualquer criança cair ali dentro, pode morrer afogada. E eu disse, por que vocês não fizeram a do lado antes, e depois abriram esse rio, sem prazo para fechar? E aí, o advogado disse, não tem planejamento? O advogado, não, isso aí, vão seguir passando por aquela rua. E um da comissão, uma pessoa simples, mas muito inteligente, o Moacir Gonçalves, disse algo que me chamou a atenção. Ele disse assim, como é que vocês vão nos deixar ilhado? Nossos filhos não podem ir para a aula. Eu não consigo vender a minha mercadoria. Tem esquadrias ali. Como é que vocês tiram o peixe da água e querem salvar o peixe? No mínimo tem que ter um balde com água, coloca os peixes naquela aguinha ali, coloca os peixes naquela aguinha e depois faz a obra igual o peixe. Vocês vão nos matar, estão nos tirando o ganha-pão, estão nos deixando ilhado. E até agora, o DENIT e as obras do governo federal não se manifestaram. Realmente, o vereador que me antecedeu nesta tribuna fala, é um prejuízo enorme e não se sabe quando vai acabar essas obras. Imagine, na Avenida 1 da Virgílio Costa, tem uma extensão aberta de, no mínimo, 400 metros de comprimento, por 3 de largura, de 3 a 4 metros, a 6 metros de fundura, com água que está paralisada há 8 meses. Se uma criança cair aí, ou até um adulto, uma telinha, aparando uma irresponsabilidade enorme. E aí eu pergunto o seguinte, o mês de janeiro, de dezembro, novembro, com esse calorão, aquelas residências simples, humildes, e o mosquiteiro, o mosquital que vai ter ali,
Vão fechar aquela obra ou vão deixar água podre ali? Pedi que tirasse a água. É interessante o progresso, mas tem que olhar para as pessoas antes. Se eu uso essa tribuna, quero ser sim o grito, a voz daqueles que estão enfrentando esse problema e lá estão no meu querido bairro. Não vou calar, porque estão lá perto de Rio Grande, fazendo a faixa, duplicando, e abriram um rio ali. Por que não fazem ali? 2, 3 meses, falta planejamento. Aonde tem contingente de pessoas, simples, humildes, tem que se dar prioridade para fazer as obras. Aonde só é campo, se faz depois. Mas, para concluir, senhor presidente, não podemos fazer obras de duplicação sem planejamento, sem olhar para pessoas, sem se dar prioridade para as pessoas. O progresso é interessante, mas não se tira o peixe e queira salvá-lo sem colocar no balde de água. Fica esse exemplo. Esse exemplo é bom, a evolução, o progresso, mas tem que olhar para as pessoas e ter planejamento e, no mínimo, dar a contrapartida, porque são cargas e cargas de saibro e muitas cargas que despeje nos buracos para causar o prejuízo enorme causado àquela comunidade tão sofrida. Muito obrigado. Só um minutinho. Obrigado, vereador Vicente Amaral. Próximo vereador inscrito, vereador Tenente Bruno. Suspenda a sessão por alguns minutos aí,